Oi, eu sou a Luana e hoje eu vou falar um pouco sobre máquinas elétricas e fazer a simulação de um motor com 8 bobinas. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o que é a indução eletromagnética, depois eu vou fazer a simulação de um gerador com 8 bobinas, que é referente ao grupo E, e uma simulação do sistema de indutância mútua. A indução eletromagnética é um fenômeno no qual o campo magnético variável produz no circuito uma corrente elétrica, chamada de corrente induzida. Esse fenômeno foi descoberto em 1831 por Michael Faraday na Inglaterra e por Joseph Henry, ambos separadamente. Bom, aqui a gente tem um anel de Faraday conectado a um interruptor, né? E aqui tem uma diferença de potencial. Depois desse interruptor tem uma bobina, né? E basicamente aqui vai estar sendo produzida uma corrente. Como a gente tem um núcleo de ferro, que é um material ferromagnético, essa corrente que vai estar sendo gerada aqui na bobina vai passar para essa segunda bobina. Essa corrente que passa é uma corrente induzida. Bom, os objetivos desse experimento é entender a indução eletromagnética, fazer a simulação do gerador com 8 bobinas e a simulação do sistema de indutância mútua. Mas primeiro, o que é essa corrente induzida, né? Bom, quando a gente, imaginamos aqui uma espira, né? Quando a gente pega um ímã e aproxima de uma espira fixa, essa aproximação vai estar gerando uma corrente induzida. Só há corrente induzida quando há movimentação de um desses polos, né? De um desses núcleos. Então, quando a gente afasta o ímã, a gente também gera uma corrente induzida, contudo, em outro sentido, né? E com o ímã fixo, nenhuma corrente será gerada, afinal, só é gerada quando tem a movimentação. Nesse caso aqui da imagem, é uma aproximação em que esse é o campo criado pela corrente induzida. Então, a gente vê que aqui tem umas linhas de campo, né? Esse campo criado pela corrente induzida vai ser sempre o sentido oposto das linhas de campo. Bom, esse princípio segue a lei de Lenz, né? E, bom, a corrente induzida, ela produz um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético aplicado, que foi o que eu expliquei anteriormente. Quando, nessa imagem aqui, a gente aproxima o nosso ímã, a gente usa a regra da mão direita, né? Então, para cá, nossa corrente, né, tá fazendo esse caminho para cá, então o nosso campo vai estar fazendo esse sentido, que é o sentido horário. Enquanto no outro, quando a gente afasta o ímã, a nossa corrente está indo para cá, então o nosso campo está fazendo sentido anti-horário. Bom, na teoria, né, vamos ver um pouco nos cálculos, como tem variação do campo, o fluxo magnético ele também vai variar. O fluxo magnético ele é representado por essa letra aqui, φ, e é basicamente, né, sem ser na forma integral, o campo vezes a área. Pode ser calculado de duas formas, né, de forma integral ou dessa forma aqui. Quando tem uma integral na frente é porque o nosso campo ele é constante. Ele não é constante. Enfim, depois que a gente tira daqui então, né, como tem um produto interno, fica B vezes A cosseno de θ. Esse cosseno aqui, esse θ é o ângulo entre o campo e a área. Normalmente ele vai ter o ângulo de 180 graus, né, porque a área vai estar sempre saindo. Então, se a gente tem um campo saindo também, o ângulo que vai formar entre eles é zero. E quando o campo está entrando, né? Imagina ele entrando e a área saindo, então vai ser 180. Então, só vai mudar mesmo o sinal. A partir disso, também a gente pode calcular a força eletromotriz, que é basicamente uma potência induzida, né? Nesse campo magnético. E vai ser a derivada do fluxo magnético pelo tempo. Normalmente vem com um sinal de menos, né? Vem negativo, então menos a derivada do fluxo magnético pelo tempo. Mas é preferível calcular em módulo, porque afinal esse sinal só tem referência ao sentido.
E finalmente, para calcular a corrente induzida, a gente vai fazer então essa força eletromotriz sobre uma resistência. Bom, então vamos começar nossa simulação. Eu perdi o começo do vídeo, então eu vou explicar de novo o que eu fiz. Peço desculpas por possíveis tosses ou barulhos, eu tô doente. E eu não posso pausar o vídeo toda vez que eu for tossir. Bom, primeiro eu mudei o nome do arquivo para máquina elétrica, né? E criei um projeto 2D no Maxwell. Então eu só vim em Project, Insert Maxwell 2D Design. Após isso, eu usei essa ferramenta de retângulo para criar o nosso imã, né? Nessa primeira parte aqui do retângulo. E, bom, vou criar outro desse lado aqui. Então, a gente tem 2 retângulos. Então, eu vou selecionar nossas 2 figuras e vou usar essa ferramenta Unite para unir em um só, né? Agora a gente não tem mais 2 retângulos, a gente tem somente um. Bom, agora eu vou selecionar de novo e vou usar essa ferramenta aqui. Um, dois, três. Opa, eu esqueci de copiar. Bom, então eu vou selecionar o retângulo 1, vou copiar e vou colar. A gente tem o retângulo 1 e o 3, né? E aí, agora sim, eu vou selecionar a opção aqui, essa ferramenta, para mover o retângulo 3 para baixo. E agora a gente tem esses 2 retângulos, né? Então, esse de baixo é o 3, e o de cima é o 1. Agora a gente vai usar a ferramenta de círculo. E vamos criar um círculo a partir do centro, de modo que tangencie as pontas aqui do nosso retângulo, né? Bom, agora eu vou selecionar os 2. Antes disso, eu vou juntar o retângulo 3 com, de novo, naquela mesma ferramenta, para eles serem só, né? Agora eu seleciono os 2 aqui, ó, segurando Ctrl. E a gente vai usar a função intersect. E ele vai arredondar as curvinhas aqui, ó, as pontas do nosso retângulo. Agora eu vou montar o nosso rotor. Fazer um círculo um pouquinho maior que o nosso retângulo, né? Deixar espaçado um quadradinho. Cadê a ferramentinha? Aqui. Tá. E também vamos criar agora as bobinas, né? Então, espaçando um quadradinho aqui também. Então, o centro vai ser aqui. Vou criar um círculo com um diâmetro de 2 quadradinhos. Desculpa. E aí, como a gente tem que fazer 8 bobinas, né? Um jeito fácil de fazer isso é utilizando, cadê essa? Aqui. Essa função aqui, que é para você duplicar em torno do eixo. Então, são 8 bobinas, né? Então, ó, vamos ver. Se são só 2 e tem 90 graus de distância, então elas vão ter 90 graus. Como são 8, a gente vai ter 45 graus entre cada um, tá vendo? E vou colocar aqui até 8. Então, temos aqui agora nossas 8 bobinas. Agora vamos montar a nossa última parte, que é o estator, com essa mesma ferramenta circular.
Eu vou aproximar novamente. E aqui vou construir um círculo, mais ou menos com essa distância aqui. Agora vamos selecionar uma região de contorno para o nosso experimento. Assign Boundary, Balloon. O que está faltando fazer mesmo? Okay. Assign Boundary, Balloon. E não foi. Tentar de novo. Bom, agora a gente vai selecionar uma região de controle para o nosso experimento. A gente clica com o botão direito, Assign Boundary. E, ok. Ah, é. Tá. E agora foi porque eu tinha que selecionar o círculo, esqueci. Agora a gente vai selecionar o material das bobinas, que são esses círculos. Vamos só conferir, ó, esse círculo aqui não. Então, a partir do menor, ok, são os de 3. Então, vou selecionar todos eles com o Ctrl apertado. Assign Material. E o material é cobre, então Copper. Ok. Então, estão todos aqui, né? É, perfeito. Antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou renomear. Vai demorar um pouquinho. Mas esse é a nossa bobina 1, então eu vou botar bobina 1. Tá indo em outra direção, né? Esse aqui que eu queria que fosse a 2. Bom, essa parte do vídeo eu vou pausar e quando eu terminar eu volto. Tá. E agora a gente vai selecionar o material do nosso rotor, que é uma liga metálica de alumínio, níquel e cobre. Eu é níquel, vou selecionar o níquel 9. Agora a gente vai adicionar movimento ao nosso rotor. A gente vai selecionar o círculo 2, que... Vamos mudar o nome, né? Esse aqui é o rotor. Ok. Então a gente vai botar movimento.
Então, a gente vai vir aqui em Model, Motion Setup, Assign Band. A gente vai colocar movimento de rotação e uma velocidade angular de 60 rotações por minuto. Pronto. E agora a gente vai colocar uma excitação, né, a corrente em cada uma das bobinas. Ok, agora a gente vai colocar o Edge Effect. Ainda em Assign Station, a gente vai em Set Edge Effects. A gente vai selecionar todas as bobinas. Agora a gente vai definir o número de steps. Vamos mudar aqui também. E pedir para ele adicionar. Então, tem aqui, ele vai parar em 1 num passo de 0.01, então, andando de 0.01 até 1. Agora eu vou conferir primeiro, né, se tem alguma coisa faltando. Bom, vou colocar para rodar. Essa simulação, ela costuma demorar um pouquinho. Não sei se está dando para enxergar aqui o progresso dela. Vamos ver como é que vai. Bom, a simulação terminou. Agora vamos partir para a análise, né? Então, Fields, não dá para enxergar, eu acredito, né? Bom, mas eu vou em Fields, B e B-Vector. Bom, eu vou refazer aqui. A gente quer simular, né, o nosso motor funcionando sob a influência desse imãzinho aqui. Então, a gente seleciona tudo. Eu não sei como vou selecionar tudo isso aqui. Bom, Fields, B-Vector. Ok, entendi o que estava acontecendo. Bom, a gente tem uma função que eu botei para selecionar as bordas, né? Então a gente vai fazer assim. Agora vai certo. Deixa eu só ver se ele fez aqui antes. Eu vou excluir essa só para não ter perigo de estar errado. Então vamos lá. Seleciona tudo, clica no retângulo. Vai em Fields, B-Vector, Done. Aí, bom, ele tá aqui do ladinho, né? A gente pode ver em Field Overlay, ele tá aqui. Enfim, vamos clicar aqui. Arrumar o tempo. E, bom. Essa aqui é a simulação dos vetores de campo.
Como pode ver, os meros valores de campo ficam aqui, mais no centro do ímã, né? E vão se espalhando, criando aquele efeito, né, de bobina ou de ponta que percorre todo o motor. Bom, clicando aqui 2 vezes, a gente pode vir o marker arrow. E calma, só quero movimentar aqui pra gente visualizar bem. Vou diminuir um pouco. Ó. Então, eu vou diminuir um pouquinho as nossas flechas. Ó. Aqui tá bem visível, né? Ó. Essas são as nossas linhas de campo, então. Bom, agora a gente vai simular a corrente induzida em cada uma das bobinas, né? Então, para isso, eu vou selecionar cada bobina com Ctrl segurado. Opa. Pronto. Agora a gente vai clicar com o botão direito, vai em Fields, J, tentar deixar ele em cima. Aí não dá. Bom, Fields, J, e depois eu vou em J Vector. Bom, ó, clicando aqui a gente consegue visualizar melhor, né? Só tentando arrumar aqui, né, pra ficar melhor de visualizar. E aqui eu vou editar, criando outro. Vou botar 0.05 aqui, ó. Em plots. Cliquei 2 vezes, plot 0.05. Apply, só pra mudar o tamanho aqui, ficar mais preciso, né? Então. Bom, então agora vamos animar a simulação. Tá? A gente clica com o botão direito, Animate, ok. Tá rodando um momento, enquanto eu vou beber água. Acho que eu tive um probleminha com o Max. Ok, tensão no momento, né? Porque eu não salvei a simulação, eu esqueci e o Max só travou, mas aqui tá a simulação, né? Então vamos observar pelo movimento do ímã como se comporta o nosso campo. Então, conforme gira o ímã, né? Ele atrai as linhas de campo de cada bobina. Esse é o princípio do motor, do experimento 4, né, que a gente tem que fazer. Cada bobina vai estar conduzindo, né, uma corrente, permitindo assim a rotação do motor. Uma coisa interessante de se observar é que quando o polo sul passa pela bobina,
a gente tem o campo em uma direção, né? Já quando o polo norte passa, as correntes são lideradas, né? São direcionadas para outra direção. Vamos observar. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Percebe? Elas vão se direcionar para cá e depois para lá. Bom, isso segue de acordo com a lei de Lenz, né? Agora a gente vai plotar o nosso gráfico, então eu vou parar a animação aqui. Vou salvar, né? A simulação, que é bom. Salvou? Acho que salvou. Ok, então a gente vai vir em Results, Create Transient Report e Rectangular Plot. A gente vai selecionar a opção End Connection, ele automaticamente já vai colocar em corrente e nome aqui. Então a gente vai pedir para gerar um novo gráfico, né? New Report. E esse é o nosso gráfico. Então, como a gente pode ver, né, pelo movimento aqui do gráfico, de corrente pelo tempo, em ampere por segundos, nossa corrente não é contínua, né? E também podemos ver a lei de Lenz, que foi explicada anteriormente, né? Quando o polo norte interage com a nossa bobina, então a corrente vai em uma direção, e quando o polo sul interage, ela vai em outra direção. Então, agora a gente vai fazer uma simulação 3D do nosso gerador, como solicitado. Ok, Create 3D Design. Bom, aqui para o 2D eu vou estar fechando ele e vou mexer com o 3D. Vamos mudar o tipo de solução para transiente. E vamos colocar o nosso rotor para se mover, então... Tá. Vamos, rotação. E 60 rotações por minuto. Vamos selecionar os steps, né? Bom, eu não sei o que está ocorrendo, né? Que toda vez que eu mudo, ele muda sozinho. Ah, tá. Ignore. Vamos conferir aqui. 0.01, ok, está correto. Só esqueci de adicionar, né? Vamos agora colocar corrente nas nossas bobinas. Então, vou selecionar todas elas. Assign Citation e Set Edge Effects. E vamos selecionar todas as bobinas. Somente as bobinas. Conferir se está tudo correto. E colocar para rodar. Quando terminar, eu volto.
Então, rodou. E agora vamos simular o campo magnético e a corrente induzida. Travou. Voltou. Ok. Vou clicar aqui. Tá 0.01. Aqui, melhor de ver. Ai. Eu vou diminuir um pouquinho as flechas, porque tá bem grande, né? Ai. E mal dá pra ver as outras, mas tudo bem. Aqui tem algumas que estão rodando assim, né? Nesse sentido e no outro. Fazendo o efeito da ponta. Mas eu não sei por que não dá pra enxergar. Só dá pra ver uns pequenos pontos, né? Bom. Vamos simular então a corrente. Desculpa o barulho. Essa é redondinha. Vamos simular a corrente induzida. A gente vem aqui, Fields, J e J Vector. Se a gente clicar aqui, a gente pode ver muito bem, né? Esse aqui indo nessa direção, né? Indo para baixo, enquanto esse vai para cima. Ó, o de trás está indo para baixo. Esse aqui do lado tá indo para cima. Esse para baixo e para baixo. Vamos organizar aqui. Pra gente poder comparar os valores, né? O campo no ímã é bem maior do que nas bobinas, mas enfim. Aqui é a corrente, aqui é campo, né? Ampere por metro quadrado. Acho que eu vou aumentar um pouquinho as flechas. Para rodar. Eu queria dar um jeito de dar para enxergar melhor as linhas de campo aqui em cima, né? Fora do ímã. Mas eu não sei como fazer para deixá-las mais visíveis. Bom, vamos animar nossa simulação. Bom,
Animate e ok. Tá carregando. Bom, como tá demorando, eu vou pausar e quando eu terminar eu volto de novo. Bom, aqui tá, né, o nosso gerador e a interação dele com as bobinas, mostrando a corrente induzida quando ele passa pela bobina. Aqui dá pra gente observar bem. O vetor aqui reage, viu? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade para não ficar travadão. E é isso. Serve ainda a mesma explicação de antes, só que agora é 3D, né? Dá pra gente enxergar melhor como seria o funcionamento dele realmente, porque a gente não enxerga 2D. Então agora eu vou fechar e vamos para a segunda simulação. Agora vamos para a simulação do sistema de indutância mútua. Eu já abri aqui o Maxwell, um projeto novo. Vou começar renomeando. Vou chamar de indução mútua. Eu já tinha feito uma vez, por isso que deu esse aviso, mas como não deu certo, eu vou fazer de novo. Bom, a gente vai começar criando um projeto 3D. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. E a gente vai usar essa ferramenta aqui, Draw, para a gente fazer as bobinas, né? São duas bobinas, uma maior e uma menor no centro, um pouco acima. Bom, então vamos lá. Sleeve, Segment Helix e Polygon Helix. E aqui agora a gente vai definir os parâmetros. Bom, eu anotei aqui os valores, então eu só vou colocar. Polygon Radius é 1, o Start Helix Radius é 0,5, então 0,5. O Radius Change é 1,05. Pitch é 0. Aqui é 0. As voltas são 10. Os segmentos são 36 e o right-handed é 1. Ok. Calma, deu um problema. Arrumei aqui, eu confundi os valores, é 0,5 no Polygon Radius e 10 no Start Helix Radius. Aí vamos dar OK, ele vai gerar a nossa bobina. Pronto. Bom, agora que a gente tem essa aqui, a gente vai copiar a primeira e colar. Acho que eu colei 2 vezes. Não sei. Não, tá certo. Tá, aí agora a gente vai editar as propriedades. Que essa segunda, ela tem que ser menor. Vai mudar algumas poucas coisas, né? Então, vou só conferir aqui. Polygon Radius. Start Helix, esse aqui é 5. Helix Change, OK. Turns 5. Acho que é isso. E agora vamos gerar.
Então essa aqui é a nossa menor e essa é a nossa maior. Agora a gente tem que movimentar ela, né? Bom, agora a gente vai movimentar ela para cima, né? E como a gente quer movimentar ela em torno do eixo Z, é melhor a gente trocar o plano, fica melhor de enxergar mesmo, facilita. E a gente pode selecionar a nossa, então, bobina menor e usar a ferramenta Move. Clica no centro. Assim. Então, agora a gente vai configurar essa movimentação. A gente vai analisar a influência, né, da distância entre as duas bobinas. Então, a gente vai colocar a nossa variável Z, que vai ser essa altura, como distância. E clica em OK, ele já abre essa janelinha. A gente vai selecionar ele como comprimento, então length. Deixa eu achar aqui. E vou colocar um valor menor por enquanto. Bom, vamos dar OK. OK. Prontinho. A gente já vê que ela já atualizou, né? Essa altura que a gente colocou agora de 5 por enquanto. E agora a gente vai criar os terminais. Vamos começar com o terminal da nossa primeira bobina. Aqui. É bom aproximar bastante, que fica mais fácil de fazer. Sim, fica melhor. Vou colocar de uma forma que dê bem para ver o centro. Pronto. E com essa ferramenta aqui, Drawline, a gente vai desenhar o nosso terminal. Então, vou puxar até aqui. Pronto. Aí agora a gente vai alterar as configurações dele. As dimensões. Então, copiar. Lá. Aí agora a segunda linha. A gente vai copiar esse pra cá. E colocar 25. Prontinho. Agora vamos fazer o segundo terminal, que é esse aqui de trás. Da mesma forma que o outro, com a mesma função. A gente vem em Drawline, aqui no centro, de reto, cima e para baixo. E agora a gente vai alterar. Então a gente vai pegar esse, copiar, colar, e aqui a gente vai colocar menos 1. Ok. Agora a segunda linha. Vou copiar, colar. Na direção Z a gente vai colocar 1. Para a terceira linha. E da mesma forma que os outros, a gente vai copiar, para e colocar 25 nesse aqui para ficar no mesmo comprimento que o primeiro terminal. Tá vendo? Agora a gente vai transformar essas duas linhas em retângulo. Então,
seleciona Ctrl para selecionar os dois segmentos. E aqui nessa caixinha do lado, seleciona aqui nessa caixinha do lado. Não apareceu o que era para aparecer. Bom, a gente vai dar espessura, né? Vai criar um retângulo aqui nesses segmentos. Então, a gente vai selecionar os dois segmentos. Enfim, aqui a gente tem esse rosinha, logo abaixo dele tem o tipo. A gente vai selecionar retângulo. E agora a gente vai mudar as dimensões. Então, vamos lá. 0.5 e 0.5. Dá Enter. Prontinho, ele já fez. Muito bom. Tá? Só vou conferir se eles estão certinhos aqui. Aparentemente estão. Então, vamos para os próximos terminais. Vou só associar os nossos terminais à nossa bobina, né? Que são o Polyline 1 e 2. Nossa primeira bobina é a Polygon Helix. Então, a gente seleciona eles. E usa a ferramenta Unite. Agora todas elas estão juntinhas. Então, vou mudar o nome para a gente conseguir identificar. E já vou aproveitar para mudar o material. Opa. Vai ser cobre. Então vamos lá. Draw line. Tenta selecionar bem no meio. Fazer uma linha reta. A gente tenta, né? Não precisa ser exatamente reta, porque depois assim a gente corrige. Mas ainda assim eu tento fazer. E pronto. Então vamos lá. Tá certo, né? Tá certo. Então vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é que no eixo Z a gente vai usar a nossa variável dist que a gente determinou lá no começo, referente à altura da bobina. Assim, quando a gente mudar a altura dela, essa variável vai mudar também junto. Porque senão o terminal vai ficar solto no ar, né? Bom, a gente vai copiar. Aqui a gente vai deixar 1. E ok. Perfeito. Vamos alterar então agora a linha 2. Que é a mesma coisa das outras, né? A gente vai copiar, colar. E vamos mudar o comprimento dela para 25. Perfeito. Agora a gente vai fazer a última linha, né? O nosso último terminal, que é aqui essa extremidade interna da bobina. Então, utilizando a mesma função drawLine, a gente vai pegar no centro, lado, subir e puxar. Então, vamos começar a alterar os parâmetros. Então, vamos lá. Aqui vai vir a nossa variável dist. A gente copia, cola. E aqui no meio a gente vai usar -1. Perfeito. Segunda linha. A gente vai copiar, colar. E aqui vai ser a distância mais 1. Não esquece de colocar o milímetro. E ok. Agora vamos para a terceira. A gente vai copiar, colar. E aqui no eixo X a gente vai colocar 25. No eixo X não, né? Na distância X.
E prontinho. Comi tortinho aqui, né? Aqui, achei o erro. Quando eu copiei e colei, ele não trouxe o menos 1. Não sei, que eu só se passou despercebido. Agora tá correto. Agora a gente vai ter que alterar isso aqui também, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui, 25. Prontinho, agora sim tá correto. Então agora a gente vai atribuir uma espessura para eles também, né? Que a gente fez pros outros. Então é só selecionar os dois. E none, a gente coloca rectangle. Aqui. Ai, sumiu. Aqui a gente vai colocar 0.5. Se não me engano era 0.5. E 0.5. Só verificando. Agora a gente vai criar uma zona de análise, né? Antes disso eu vou juntar os terminais com a nossa bobina. A ferramenta Unite, que nem a gente fez no primeiro. E agora esse Polyline 2 aqui, a nossa bobina 2. Bobina 2. Ok. Assim, já aproveitar para mudar o material, que também vai ser cobre. Ok. Agora eu vou criar a nossa zona de análise. Pronto. Bom, agora a gente vai determinar as nossas excitações, né? Então, para isso, a gente precisa selecionar as faces, né? Então, clico no botão direito, Select Faces, confere. Opa. A gente seleciona essa primeira, Assign Station. Deixa eu tentar um jeito que dê para ver melhor. Assim. Tá, então eu vou selecionar Ctrl segurado essa primeira face e essa segunda aqui. Vou colocar Assign Station Current e colocar 5 volts. Pronto. E agora eu vou selecionar as outras duas que ainda não foram. Assign Station Current. Aí dessa vez a gente vai colocar a corrente no sentido contrário, então sim. E clique em Swap Direction e OK. Aqui, onde a gente tem o nosso modelo 3D, a gente consegue ver cada estação, onde cada uma delas está. Bom, em teoria, deixa eu só... Aqui, essa corrente aqui está entrando, né? E ela vai sair... É 3. E assim, ou vice-versa, né? Essa entra e a outra sai. Assim acontece para os outros que estão em sentidos contrários. Okay. Agora a gente vai selecionar tudo. Okay. Botão direito. Com o botão direito. Aqui em Assign Parameters, não dá para enxergar. Vou tirar o zoom aqui, pronto. Aí a gente vem em Assign Parameters. E colocar Matrix, ok?
E a gente vai habilitar as correntes, então só marcar as caixinhas. Ok. Para os steps eu vou deixar um número padrão, acho que tá 10, dá ok. Aqui tá tudo certo. Só vou conferir que apareceu um erro ali embaixo, apesar de já ter sumido, eu só vou conferir se tá tudo certo. Que foi um erro com a matriz. Bom, eu vou deixar assim, mas... Agora a gente vai vir em Optimetrics, com o botão direito, Add e Parametric. A gente clica em Add para a gente mexer na nossa distância. Vou colocar para iniciar em 5, para parar em 30 e para ela ir de 5 em 5. Aí a gente clica em adicionar, vai aparecer ali do lado. Então, aqui. Conferir se está tudo correto e colocar para rodar. Quando terminar de rodar, eu volto. Bom, agora que a simulação rodou, a gente vai vir em Optimetrics, Parametric Setup e clicar em Analyze. Aí ele vai rodar mais um pouquinho. Ok, rodou. Aí a gente vai vir aqui em Results, Create Magnetostatic Report e Data Table. Então aí seleciona esses três aqui, cria um New Report. E pronto, aqui a gente consegue analisar os nossos dados. Bom, a gente consegue ver que com o aumento da distância, a diminuição aqui desse coeficiente chamado Coupling Coefficient, e basicamente ele é a razão da influência, né, do fluxo magnético de uma bobina sobre a outra. Então, pronto. Então, basicamente, quanto maior a distância de uma bobina para outra, tem que diminuir esse fluxo, porque vai estar diminuindo o campo magnético. Bom, agora a gente vai vir aqui em Results, Create Magnetostatic Report e Rectangular Plot. E seleciona o que relaciona a corrente 1 e a corrente 2. Pede para ele fazer um new report. E que ele fez o gráfico daquele parâmetro que a gente estava olhando antes na tabela, justamente, né, em relação à distância e o coupling coefficient da corrente 1 e da corrente 2 aqui. Então, é a mesma análise, né? Conforme varia aqui, a gente tem o decrescimento do valor do coeficiente. Bom, então é isso. Em conclusão, a gente pôde entender o funcionamento de máquinas elétricas e pôde identificar corrente alternada, né? E podemos observar também o fenômeno da indutância mútua. Muito obrigada e até a próxima!